E a médica disse, eu falei, mas quando que vai ter alta? Ela falou, não tem alta. O tratamento é por tempo indeterminado. Só um milagre ou só se houver alguma coisa. E ali naquele momento, ela falou assim, o seu filho vai ter que fazer endoscopia uma vez por semana, junto com a dilatação de esôfago. E ali começou o meu processo. Eu comecei a ser moldada por Deus. Dentro daquele hospital, eu lembrei do culto, eu lembrei das ministrações, das pregações, e eu queria ir para o culto. E aí eu lembrei que o meu irmão, né, congregava numa igreja, do pastor, do apóstolo Rodrigo Salgado. E eu falei, eu vou lá. E aí eu falei, mas como que eu vou se eu não tenho ninguém aqui para deixar o Richard? Aí tinha uma senhora lá, cuidando do netinho dela. Eu falei, senhora, você pode cuidar do meu filho que eu vou para a igreja, porque eu preciso ouvir uma palavra? E ali a gente pegou, ela ficou com meu filho. Eu falei, é o tempo só de eu ir para a igreja e voltar. E aí eu fui pro culto. Quando eu cheguei no culto, era ainda lá na igreja administrativa, e o apóstolo estava pregando e ele disse, ei, você que entrou aqui e o médico disse que não tem mais jeito. Ele estava pregando sobre Lázaro quando estava na sepultura. Assim manda te dizer o Senhor, essa situação não é para morte, mas é para o nome do Senhor ser glorificado. E eu comecei a chorar. Eu peguei aquela palavra para mim. Mas aquele processo de ressurreição da saúde do meu filho, de milagre, durou 3 anos. Estou resumindo aqui porque a gente não tem mais tempo. Demorou 3 anos. O Richard fez mais de 50 endoscopias com dilatação de esôfago. Eu perdi o emprego. Isso tudo muito nova, tá? Isso eu estava em meados de 15 para 16 anos de idade. Não tinha mais como trabalhar, precisava terminar meus estudos, estava no ensino médio. Richard saiu da creche, tinha que ficar 100% para ele. E agora, como que sustenta uma criança e uma adolescente? Mãe. E naquele momento foi a minha mãe que me deu um dos maiores amparos. O meu tio que morreu de câncer, salvo, batizado num leito de hospital, porque eu falei, Deus, o Senhor falou que ia salvar toda a minha família. Deus falou, salvar não significa manter vivo aqui nesse plano físico. Salvar é manter vivo e em paz nesse plano espiritual. Meu tio, mesmo alcoólatra, é ele quem comprava o leite do Richard, é ele quem comprava as comidinhas para o Richard comer no equipo da sonda. Era ele quem comprava as coisas. E aí eu voltei para a igreja pela dor, do jeito que a pastora falou. E eu orava muito para Deus curar meu filho, e Deus não curava meu filho. Eu lembro uma vez sentada lá, onde a gente comia com o apóstolo, terminava os cultos, né, de manhã, ele fazia o almoço para a gente comer. Isso eu nunca contei para ninguém. E se tiver alguém assistindo da Pleno, recebe esse testemunho. Às vezes eu ia pro culto de manhã, porque eu não tinha o que comer em casa. E às vezes eu saía da minha casa e atravessava a Avenida 1 a pé com o Richard no colo. Era a forma que Jesus me fisgou pela isca. O apóstolo, um pastor, nunca negou nada. A gente sentava, a gente comia. E eu ficava pro culto da tarde. Eu ficava no culto da tarde. Aí eu comia, algum irmão pagava alguma cantina pra mim, e eu ficava pro culto da noite. E Deus não curava. E um dia o apóstolo falou assim, começa a apresentar a comida do teu filho, começa a consagrar a comida do teu filho, começa a agradecer, porque houve uma melhora. O Richard saiu da sonda e começou a comer pastoso, mas entalava muito. E aí foi quando eu comecei a buscar, e eu me tornei obreira da casa do Senhor. Irmã Marlene, na época, ela conduzia o louvor da tarde da bênção. Eu na porta da igreja, ela falou assim, por que você não vem ajudar a gente na tarde da bênção? E aí eu lembrei da igreja que havia me excluído porque eu tinha caído em pecado, do irmão que compartilhou uma queda minha, quebrando uma ética. Mas eu entendo, eu não tinha sabedoria, e perdoei ele. E eu comecei a fazer a obra. E então eu parei de pedir para Deus curar o meu filho. Eu tinha pouca condição financeira, bem dizer nada, eu não tinha nada. E às vezes eu ia pro culto lá na Pleno, e eu pegava o irmão e dizia, me empresta R$6, na época a passagem era R$3, me empresta R$6 para mim levar meu filho. Aí eu tinha que explicar toda a história. Era como se Deus sempre me levasse pro Val de Jaboque, era como se Deus sempre me levasse pro Peniel para ter um encontro comigo. Às vezes o irmão não me emprestava R$6, ele me emprestava 10, sobrava R$4. Eu falava, o que eu vou fazer com esses R$4? Vou guardar para a próxima passagem? Vou comprar uma fruta e um legumes para o Richard comer?
Vou comprar um lanche para mim, porque eu vou passar o dia todo no hospital.